Bom, pessoal, então dando continuidade à nossa aula de testes moleculares, vamos começar a falar um pouco agora de sequenciamento de DNA. O que é o sequenciamento? É você pegar um determinado fragmento de DNA e saber exatamente a sequência dos nucleotídeos que estão ali, de todos os nucleotídeos. Essa técnica de sequenciamento, ela foi originalmente criada em 1977 por Sanger. Então é muito comum a gente falar sequenciamento de Sanger, que é essa técnica aqui que eu vou ensinar para vocês, que é uma técnica que foi utilizada ao longo de muitos e muitos anos e agora ainda é utilizada hoje, na verdade, atualmente ela é utilizada ainda mais, só que de uma forma mais automatizada. Tá? E existem agora outras técnicas de sequenciamento, que a gente chama de sequenciamento de nova geração, que eu vou explicar mais ou menos para vocês também como que acontece. E aí, qual a técnica você vai utilizar para analisar os seus dados? Gente, vou ser bem sincero. Vai depender do dinheiro que você tem, do laboratório, né? O dinheiro do laboratório que você está trabalhando e do tempo também, tá bom? Então, como é que acontece o sequenciamento? O sequenciamento, ele é feito primeiro dentro de um tubo, tá? Uma reação. Você vai colocar o seu template. O que é o template? É a amostra que você quer sequenciar. Então, digamos que você fez aquela sua PCR, funcionou, você olhou lá na eletroforese, opa, deu certo, beleza. Então, você vai colocar essa sua reação de PCR, o seu resultado, como template, como a amostra que você vai querer sequenciar. E aí, você vai colocar alguns primers, a DNA polimerase e os DNTPs, que são os nucleotídeos, dentro dos tubos de ensaio. Antigamente, fazia-se da seguinte forma. Separava-se 4 tubos e aí em cada tubo desse colocava um nucleotídeo diferente, que chama de deoxinucleotídeos. Então aqui a gente colocava no primeiro o A, depois o C, depois o G, depois o T, tá? Além de todos esses reagentes que eu já falei para vocês. Certo? Para que serve esses outros tipos de nucleotídeos? Porque isso é além dos DNTPs comuns, tá? Esses nucleotídeos aqui, gente, que são os de deoxi, eles têm uma modificação química, vamos dizer assim, que não permite que a síntese continue. Então, a partir do momento que chegar num desses, que a polimerase colocar um nucleotídeo desse daqui, a reação vai parar. E aí, o que vai acontecer? Ó, eu tenho primer, a polimerase, os DNTPs, é como se fosse uma PCRzinha, tá, gente? Só que, além de tudo aquilo, eu vou ter também esses DNTPs aqui diferentes. Então, o que vai acontecer? Quando a polimerase se ligar ao primer, ela for colocando os DNTPs, em algum momento, esses aqui também estão livres lá na reação, ela vai pegar esses DNTPs modificados e vai colocar aqui. A partir do momento que ela coloca, a reação não continua. Então, esse fragmento parou aqui. Depois, vai, pegou um outro, por exemplo, pegou o A, depois pegou o G, agora ela pegou o T. Percebam, olha só, que eu vou ter vários fragmentos, cada um de um tamanho, certo? E aqui, eu sei quais são os nucleotídeos que eu tenho. Como que eu vou saber? Aí tem duas maneiras. Antigamente fazia-se dessa forma aqui. Olha só que trabalheira que era, gente. Fazia-se através de eletroforese, que a gente acabou de falar, né? Como é que é a eletroforese? Então você vai submeter o DNA a um campo elétrico num gel e aí você vai verificar o tamanho do fragmento e ver como que essa sequência está sendo feita. Então, lembra que cada tubinho era um nucleotídeo? Então, eu tenho que saber qual tubo é qual, né? Então, nesse tubinho eu escrevi A, nesse eu escrevi C, escrevi G, escrevi T. E aí, na hora da eletroforese, em cada pocinho, você vai pôr um nucleotídeo diferente. Então, aqui você vai pôr o A, o C, o G e o T. E na hora que correr no gel, você vai saber que esse é A, esse é C, esse é Z, tá? Aí, o que você vai fazer? As bandas vão aparecer, né? E você, lembra que eu falei pra vocês que quanto mais pra cima, quanto menos o DNA tiver migrado, maior ele é? Então, eu vou saber que o tamanho maior terminou com um A. Um pouquinho menor terminou com um G. Um pouquinho menor terminou com um T. E você vai fazer A, G, T, C, Então, essa vai ser a sua sequência. Era assim que era feito antigamente. Só que, pessoal, não era só isso daqui, né? Os géis eram mais ou menos desse tipo aqui. Então, imagina, gente, o trabalho do olhômetro da pessoa que fazia um sequenciamento por eletroforese. Não é uma tarefa fácil, né? Então, demorava bastante para fazer, mas era a técnica que se tinha antigamente. Depois
né, essa técnica, ainda bem, né, que foi automatizada, tá? Então surgiu o sequenciamento automático. Ele utiliza a mesma técnica de Sanger, só que aí o que as pessoas fizeram? Existiu, né, dois pesquisadores em mais ou menos 1990 que eles tiveram a ideia de colocar fluorescência nesses dideoxinucleotídeos que vão lá no final. Então, por exemplo, deixa eu voltar aqui. Aqui, ó, nesses que estão finalizando, vão ter uma fluorescência. Então, o A vai ter uma fluorescência de uma cor, o T vai ter a fluorescência de outra cor, o C de outra cor e o G de outra cor. Então, aí eles desenvolveram um equipamento que tem um laser, né? Que aí ele vai ler qual é o comprimento de onda daquela determinada fluorescência e aí ele vai saber a sequência do seu fragmento sem precisar fazer a eletroforese toda, tá? E aí isso ocorre dentro de um capilar, então não precisa de um gel imenso, você precisa de uma pequeniníssima quantidade de gel para fazer o seu fragmento migrar ali, e aí o laser vai estar lá, à medida que seu fragmento vai andando, o laser vai ali, vai lendo as sequências e já vai vendo o tamanho do fragmento, já vai fazendo o sequenciamento para você, tá? O que houve? Então, o sequenciamento automático, ele foi uma junção, na verdade, da técnica de Sanger com a varredura laser dentro de equipamentos. Um dos primeiros que surgiu foi o Megabase, aí agora a gente tem os da Applied, né, que são os ABI, e são todos sequenciadores por eletroforese capilar. Então, lá dentro é mais ou menos assim, tá? Você vai colocar a sua amostra e ele vai passar dentro desse, chama capilar, gente, que é um tubinho bem fininho onde passa o gel, tá? Então, tem esses capilares onde vão correr o gel e vai correr também a sua amostra aqui. E à medida que a sua amostra corre, o laser, né, vai captar qual é a fluorescência que está soltando daquele determinado fragmento e vai jogar isso direto para um computador. Então, aqui a gente tem a sua reação, você fez bonitinho, colocou o primer, fez a amplificação e aí, parou no G, por exemplo. Então, lá na eletroforese ele vai captar qual é o tamanho desse fragmento e fazer a leitura da fluorescência e jogar direto para o computador. Então, o resultado que aparece, gente, é mais ou menos assim, tá? Na época que eu trabalhei com esse tipo de metodologia, a gente tinha que abrir esse gráfico, né? Isso daqui, esses picos são as ondas da captação da fluorescência, tá? Então, aqui, por exemplo, o azul é C, o verde é A, o amarelo é G e o vermelho é T. Esse gráfico tá lindo, mas às vezes, né, se a pessoa for uma heterozigota, coisa assim, a coisa fica um pouco mais difícil de verificar qual é a base que a pessoa tem. Então, o ideal era você abrir isso daqui na mão e olhar mesmo se estava certo. Se esse pico verde ele reconheceu como A, se o pico azul ele reconheceu como C e por aí vai. Tá? Então, dava uma outra verificada. Isso teria como editar se fosse preciso, né, se tivesse feito alguma leitura errada. E aí você tem a sua sequência lá do fragmento que você quer. Aí, gente, nos anos 2000 e tantos, surgiram novas plataformas de sequenciamento com outras metodologias que não foram a de Sanger, tá? Essas metodologias a gente chama de NGS, que seria Next Generation Sequencing, ou sequenciamento de nova geração. Então, a partir do momento que começou a surgir, surgiram várias plataformas novas de sequenciamento. E isso aqui foi um boom nos estudos de genômica, porque diminuiu muito o custo, diminuiu o tempo, né, necessário para fazer o sequenciamento. Conseguimos agora fazer genomas em horas, que na época do genoma humano demorou 15 anos para ser feito. Então foi realmente assim um salto muito grande na tecnologia genômica e hoje em dia a gente consegue fazer coisas num tempo que há 15 anos atrás era uma coisa totalmente inimaginável. Tá? Então isso é graças a essas plataformas novas de sequenciamento. Então a gente tem algumas marcas, né, que são mais famosas, tem a Illumina, que tem vários equipamentos, enfim. E aí, o que acontece? Esses equipamentos, eles são bastante caros, tá? Só que a partir do momento que um laboratório tem um equipamento desse, ele consegue
né, utilizar esse equipamento, fazer muitos estudos, fazer colaboração com outros e por aí vai. Então, vou comparar um pouquinho o sequenciamento de Sanger com as novas plataformas de sequenciamento. No sequenciamento de Sanger, a gente é dependente de clonagem, ou seja, de amplificação daquele fragmento que a gente tem interesse, né? A PCR e depois outra amplificação para fazer o sequenciamento. Ele faz mais ou menos 1 milhão de bases em 24 horas, é a velocidade dele. E as reads, que são os fragmentos que são sequenciados inteiros, é de mais ou menos, no máximo, aí, uns 700 pares de bases. Para a gente sequenciar o genoma de um fungo, por exemplo, a gente ia precisar de 6 meses de sequenciamento 24 horas por dia. Esse é o método de Sanger, esse que eu acabei de falar para vocês. No caso dessas novas plataformas, com novas tecnologias, a gente não precisa desse processo de clonagem, né, de amplificação. A gente faz em 24 horas, Sanger fazia 1 milhão. Em novas plataformas, a gente faz 1 bilhão em 24 horas, tá? As reads são menores do que as de Sanger, então são vários fragmentos pequenininhos. Isso é um problema que eu vou falar daqui a pouco para vocês, que eles têm que ser montados depois, e aí precisa de um conhecimento bioinformático para fazer isso. Mas está melhorando, tá? À medida que a tecnologia vai avançando, as reads estão ficando cada vez maiores. Para sequenciar o genoma de um fungo, que eu precisaria de 6 meses no Sanger, aqui eu sequencio em mais ou menos 24 horas, tá? E aí, cada nova plataforma tem um modelo de erro e tal. Então, aí é que tá, gente. Essas novas plataformas, elas requerem um novo profissional. A gente precisa de desenvolvimento de ferramentas bioinformáticas. O que é bioinformática? Bioinformática é a ciência da computação associada à biologia, nesse caso a genômica, tá? Então, quando eu tenho o resultado do sequenciamento, ele não é bonitinho naquelas ondinhas e sai a sequência linda inteira, não. Um genoma inteiro, gente, por exemplo, um genoma humano são 3 bilhões, né? Então, não é uma coisa que você abre num arquivo de texto e mexe ali bonitinho, não. Você precisa de um servidor, você precisa de uma pessoa que tenha conhecimento mínimo de programação, né, para poder mexer com esses dados e poder fazer a montagem dessa região grande que você está querendo analisar. Então, precisa-se de desenvolvimento de novas ferramentas bioinformáticas para fazer essas análises. Bom, agora a gente tem alguns sequenciamentos de genoma completo, vou falar rapidamente para vocês, né? O primeiro genoma sequenciado foi de mais ou menos 1 milhão de pares de bases, e aí o problema é que as pequenas reads, né, os pequenos fragmentos, eles tinham que ser montados. E aí, quando foram fazer o projeto do genoma humano, que foi previsto para 15 anos, gastou 3 bilhões de dólares, gente. Hoje em dia a gente faz um genoma humano por mais ou menos $1.000. Olha como as coisas mudaram, né? Esse genoma humano ele finalizou mais ou menos 2003, 2004 e custou tudo isso. Então tinha que fazer, a ideia era fazer o sequenciamento, a identificação de todos os genes humanos e descrever a função desse gene. Isso não, logicamente que não foi feito tudo isso, tá? Porque até hoje a gente trabalha em cima disso, mas antigamente pensava-se que ia ser muito mais simples do que realmente é. Então esses métodos, eles desenvolveram métodos de montagem em modelos menores de genoma para poder depois aplicar no genoma humano. Então hoje em dia a gente tem um novo campo da genética que é chamado de genômica, que trabalha com genomas inteiros, tá? Com várias regiões. E é lindo, gente, é lindo trabalhar com genômica, só que precisa de um conhecimento muito forte e informática, tá? Então aqui a gente tem o Next Generation Sequence, né, que eu estava falando para vocês. Temos plataformas tanto de genotipagem quanto de sequenciamento. Qual é a diferença entre genotipagem e sequenciamento? A genotipagem, você analisa somente aqueles loci que você quer ver. Então, por exemplo, eu quero só uma determinada região de 3 genes específicos. Então, você faz só aquela região, não precisa sequenciar o gene inteiro. Agora, se você quiser, por exemplo, descobrir novas variantes, verificar coisas que ainda não foram descobertas mais profundamente, aí você faz o sequenciamento da região completa, tá? Então, a gente tem plataformas desses 2 tipos de nova geração. Quais são as aplicações, né, do Next Generation Sequence? E a gente tem N aplicações. A gente tem sequenciamento de genomas, né, e aqui a gente pode analisar o que a gente quiser dentro desses genomas, fazer target sequence, que é sequenciar só aquele seu gene de interesse, fazer painéis de genes, então a gente tem painéis
que sequenciam só genes relacionados com oncologia, só genes relacionados com cardiologia, por exemplo, ou fazer painéis de ancestralidade. Você pode customizar isso da forma que você quiser. Pode fazer análise de metagenômica. O que é metagenômica? Por exemplo, você pegar uma amostra do solo, você não sabe o que tem ali. Dessa amostra você extrai o DNA total que tiver e você faz o sequenciamento de tudo isso. Então você consegue identificar, por exemplo, quais são os micro-organismos que estão naquela amostra. Isso é metagenômica. Pode fazer análise de metilação de DNA, que a gente está, né, na era também da epigenética. Pode fazer estudos de associação de genoma completo, que eu vou falar para vocês na aula de herança multifatorial, que são estudos que estão super em alta. O que é isso aqui? A gente encontrar variantes dentro do genoma que estão associadas com um determinado fenótipo. Então, tem o DWOS, por exemplo, da hipertensão, tem DWOS da suscetibilidade ao câncer, tem DWOS, enfim, de tudo que vocês imaginarem, gente. Tem DWOS de inteligência. Então, a gente vai discutir alguns DWOS também, que são estudos de associação. Se associa a genética com alguma característica de herança complexa, né? Ou seja, que tem fatores ambientais e genéticos, tá bom? Então, pessoal, acho que era isso que eu tinha para falar para vocês, basicamente. Então, aqui, esses são os dados genéticos, né? A pessoa tá ali afogando, não sabe o que é que faz com esse monte de dados. Então, agora o que a gente precisa é da atuação da bioinformática, que nada mais é do que a junção da ciência da computação com a biologia molecular para a gente conseguir fazer análises, né, análises mais robustas e cada vez mais profundas sobre os dados genômicos que a gente tem. Nós temos dados disponíveis online, temos dados de genomas humanos, muitos assim, tem o HapMap, tem o 1000 Genomes, tem vários outros bancos de dados. A gente tá agora, saiu um grupo de pesquisadores publicou dados de genomas brasileiros também para a gente fazer análises, e aí a gente tem aplicações aí de vários tipos, né, gente? Com a bioinformática a gente pode fazer praticamente tudo: suscetibilidade a doenças, expressão gênica, microRNAs, identificação de polimorfismos de nucleotídeo único, enfim, fazer todas aquelas associações que a gente quiser fazer, a gente consegue fazer hoje em dia. Claro que ainda precisamos de um pouco de avanço nesse sentido, né? A ciência nunca para, mas a gente já avançou muito, muito mesmo nos últimos 20 anos, tá bom? Então, era isso que eu queria passar para vocês hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo e até a próxima aula.